Divo 11 ETF de dividendos, né? Engraçado esse nome, Divo 11, mas a pergunta que não quer calar. O ETF de dividendos paga dividendo? Qual seria a vantagem de investir em um ETF de dividendos? Será que o Divo 11 combina com seu estilo de investimento? Bom, é tudo isso que a gente vai ver hoje. E aí, família lucrativa, aqui é a Ana Lu Peralo e hoje a gente vai falar sobre Divo 11, o ETF de dividendos. Mas antes, quero pedir aqui para você já clicar no like e se inscrever no canal para ser um lucrativo dessa família e não perder nenhum conteúdo do mercado financeiro, ficar por dentro aí de todas as novidades. Qual é a estratégia de quem investe voltado ali para uma carteira de dividendos? Simples, é ter uma renda constante e recorrente, né? Um dinheirinho ali que vai caindo dos dividendos provenientes das ações daquelas empresas. Só que isso não se aplica aos ETFs negociados na nossa bolsa de valores, na B3, né? ETFs aí de dividendos, por exemplo, não recebem dividendos. Mas e aí? Lembrando, o ETF de dividendo, ele vai replicar o índice de dividendos. No nosso caso é o IDIV. Só que eles não repassam diretamente esse dividendo para ali o acionista. Eles vão reinvestir automaticamente no próprio ETF esse dividendo. Mas se ele não tem uma renda direta, qual o sentido de investir em um ETF de dividendo? Será que tem algum sentido? Na prática, a estratégia por trás de um ETF de dividendo é investir em boas empresas. A gente sabe que o dividendo ele é proveniente do lucro de algumas empresas, né? Ele vem do lucro ali da empresa, ou seja, a empresa ela precisa estar gerando lucro. E obviamente tem aí alguns setores que pagam mais dividendos do que outros, mas já a gente fala nisso. Então, quem investe em dividendo vai estar mais direcionado ali para o lucro. Então, não é tanto para o crescimento de cota. Então, esse tipo de investimento já é uma coisa mais para médio e longo prazo. E eles reinvestem o lucro recebidos pelos cotistas, ou seja, é mais um investimento aí voltado para quem não quer usar o dividendo de cara, e tudo bem usar ele em longo prazo e reinvestir no próprio ETF. Mas como funciona a tributação disso? Bom, o dividendo, como ele reinveste ali automaticamente, não precisa ter uma tributação sobre esse dividendo, beleza. Mas se você quiser vender o seu ETF, aí sim tem tributação. O ETF, 15% do lucro é tributado. Então, Renato Eide, ele é superintendente de estratégia beta e entregação do ISG do Itaú, né? Ele fala que a lógica do produto é justamente atender o investidor que gosta de dividendo, mas que não precisa ali ter um rendimento regular, né? Que para cobrir os gastos, por exemplo, ele pode usar ali para longo prazo, ele já vai deixar reinvestindo automaticamente nesse ETF. Lembrando que a metodologia do IDIV, que é o índice que prevê as seleções das melhores empresas pagadoras de dividendos e tudo mais, ele tem um bloco de 33% dos melhores produtos posicionados em termos de dividend yield, né? Aquele dividendo ali com a taxa de retornos anuais. Então, 33% é algo interessante. Agora, o que é melhor? Você investir em uma ETF que gera dividendos e tudo mais, ou empresas separadas? Bom, vou dar aqui minha opinião sobre isso. Eu acredito, assim como o Eide, né, do Itaú, ele fala que não existe o certo ou errado. É uma característica do produto. Então, por exemplo, se você tem o gasto que você já está cobrindo com o dividendo, gastos fixos do seu dia a dia, não faz sentido, né? Afinal, não vai ter uma renda direta ali para você. Agora, você quer ter uma exposição em determinadas ações que pagam dividendos, mas não quer esquentar muito a cabeça procurando as ações e prefere investir numa ETF que já vai ter todas essas ações, aí até pode ser algo interessante. Lembrando da questão da tributação, porque a ETF tem tributação na hora da venda. A ETF ela é uma cestinha de ações, então ela vai beneficiar sim a pessoa que quer diversificar
o seu investimento. Só que tem um porém, essa ETF paga dividendos. E eu sempre falo para os meus alunos que existem características e determinadas empresas, né, que pagam maiores dividendos. Então, no Elite Lucrativa, a gente tem um módulo sobre diversificação de investimento e, por exemplo, as maiores empresas pagadoras de dividendos são setor financeiro e setor de energia. Então, se a sua estratégia é de diversificação completa do seu portfólio, uma ETF pagadora de dividendos não vai ser tanta diversificação assim, que ela vai estar mais focada nessas empresas maiores, de lucros constantes e tudo mais, desses determinados setores aí maiores. E outra coisa que eu tenho que concordar aqui com o Renato Wade é que ele fala o seguinte: enxergar valor no reinvestimento dos proventos é um benefício muito poderoso. E eu concordo completamente. O reinvestimento dos seus proventos é que faz você ter uma bola de neve nos juros compostos e o seu investimento ele vai estar crescendo assim e chega um momento que ele vai estar crescendo assim porque a bola de neve aumentou muito. A gente tem um vídeo sobre essa bola de neve, vou deixar aqui no card. E existe um relatório aqui que foi preparado pela gestora de Rutherford e da Morningstar, que é muito conhecida, Morningstar, e reforça a tese, né, dessa questão do reinvestimento dos proventos. O relatório é o seguinte, é o intitulado O Poder dos Dividendos. E o estudo ele aponta que 84% do retorno do índice S&P 500, e que é o S&P 500, 500 maiores empresas americanas. Então, em um intervalo de 50 anos, ali de 1970 a 2020, o retorno, né, 84% do retorno pode ser atribuído aos dividendos reinvestidos e ao efeito positivo desse acúmulo. Então, quem não reinveste não vê poder de bola de neve. Então, reinvestir dividendos, proventos é muito, muito importante. Então, lembrando, esse ETF, o DIVO 11, ele vai reinvestir o valor automaticamente. Então, não significa que você está perdendo o seu dividendo. Porém, se você vender, aí tem a tributação de 15%, que se você vendesse somente ações menos de 20 mil por mês, não teria tributação, tá? Tem que declarar, mas não tem tributação. Inclusive, essa coisa toda de imposto, o imposto já abriu, você já fez a sua declaração, tem um vídeo completo aqui sobre imposto de renda para investidores, ou se você também não é investidor, mas tem dúvidas sobre isso, vou deixar aqui no card um vídeo completinho sobre a declaração anual. Agora, será que é possível um ETF brasileiro distribuir dividendos? Eu acredito que sim, mas a gente ainda não tem muito espaço para isso. A nossa bolsa ela ainda é pequena, né? E uma ETF já é ali a junção de várias empresas. Então a gente ainda não tem tanta empresa pagadora de dividendo assim, né? Como, por exemplo, empresas globais dos Estados Unidos e tudo mais. E isso é bom, tá? Porque significa que a gente tem muito para onde crescer. Então a nossa bolsa tem muito aí para onde crescer, as empresas e tudo mais. Então não esquece, seu like, sua inscrição, participa do nosso canal no Telegram, porque tudo eu coloco lá e eu te vejo no nosso próximo vídeo.